Já estamos de volta e você já deu uma passada lá na nossa fanpage. Se não, corre lá rapidinho, aproveita para deixar a sua pergunta, porque agora a gente continua falando com a psicóloga Dilza Santos. A gente está falando sobre independência dos filhos. Que hora a gente pode deixar os filhos sozinhos em casa? Para a criança, a dependência ela é uma realidade, né, Dilza? Mas para o adolescente isso já é insuportável. Como agir então com um adolescente que já quer se sentir livre bem cedo, né? Na realidade, nós temos observado hoje as crianças, os pais vão concordar comigo, eles vão deixar os seus filhos na escola e a criança vai dizer assim: mãe, tá bom aqui. No portão da escola, ele já quer ser independente. Né? Ele diz assim, aí a mãe não consegue a independência, o filho já está independente. E aí ela diz assim: não, filho, eu quero te deixar lá dentro da escola. Ele diz: não, mãe, aqui tá bom. Não, meus colegas não podem ver você dar beijinho, tchauzinho, tá bom, tchau. Aí ele vai. Então, essa criança, você já percebe, ela já tem uma noção de ser independente, de não, eu sei cuidar de mim. E o adolescente, ele não, de forma alguma, ele quer a chave do carro para ir para a escola, para ir para as festas. Ele não admite que o pai vai deixar ele na festinha ou deixe na escola, porque não, ele já cresceu. Ele está naquela turma, né? Ele quer ser aceito naquele grupo, então para ele ficar às barras dos pais, não, vão rir de mim, eu vou servir de palhaço, não, mãe. Ficar com vergonha dos amiguinhos. Com certeza. E interessante, nós vemos muito... hoje percebemos que é muito mais difícil os pais se libertarem, né? Se libertarem no sentido de deixar esse filho caminhar com as próprias pernas do que os filhos. Hoje os filhos eles estão independentes mais cedo, eles se acham. Claro que os pais eles monitoram essa criança, esse adolescente e muitas vezes adultos. Nós vemos muitos adultos ainda que estão sendo guiados pelo pai e a mãe. Não cresceram. Isso também é ruim, né? Isso é péssimo. Nós temos que ter limites nas nossas criações, nas nossas proteções, tudo tem que ser limitado. Se for em exagero, vai causar problema. Essa criança vai ser uma criança problema, esse adolescente vai ser um adolescente problema e se torna um adulto problema. Agora, a independência, ela tem fases, Dilza? Sim, as fases que nós falamos são a própria... Muitas crianças com um ano e meio já estão nas creches, já estão inseridas em um contexto com outras crianças. Até porque os pais trabalham e não têm com quem deixar o filho, Exato. Então às vezes é até forçado, né, Dilza? Sim, choram semanas até entrar naquele ritmo de dizer, não, meu filho está bem. Mas ficam com o coração na mão. Eu percebo hoje nos consultórios que os pais, eles precisam ser orientados, tratados, acolhidos nesses locais, porque é muito difícil. Você vê, é comum isso nos seus consultórios, casos assim? Sim. Tem mães, viu, que ficam deprimidas. Pedem demissão, porque elas não conseguem sair para trabalhar, elas não conseguem, elas tentam um mês. Aí a criança, como toda criança, tem seus problemas de saúde, algumas viroses, algumas febres, e elas se sentem culpadas. É importante, viu, a gente frisar muito isso. Hoje os pais, eles têm essa necessidade de dar muito para os seus filhos, mas existe aquela culpa. Se acontecer alguma coisa com ele, ai meu Deus, eu fui culpada, por que eu fiz isso? Só que tirem isso da cabeça, não existe a culpa. Pai e mãe, de forma alguma, vai querer fazer mal ao seu filho. Exatamente. Não existe isso. Os pais, eles sempre vão querer dar o melhor para os seus filhos. Então, essa culpa está na mente, nessa insegurança, nessa ansiedade, nesse estresse do dia a dia. Não existe culpa. Tirem isso da cabeça, por favor.
Agora, Dilza, tem alguns adolescentes, enquanto alguns adolescentes são muito independentes, querem a independência, não quer mais ficar na aba do pai e da mãe, quer ir para a escola sozinha, existe aqueles adolescentes que não fazem nada sozinhos. O que fazer então? Esses adolescentes, eles precisam de apoio, de algum tipo de apoio? Na realidade, os pais precisam, né? Porque se ele está nessa zona de conforto, os pais eles precisam encaminhar esses filhos para a vida. E estimular eles a resolverem a vida deles sozinhos. Infelizmente, como nós acabamos de falar, essa insegurança, esse medo acaba atrapalhando, porque é super proteção demais e essa criança ela fica ali parada, vivendo mais a vida dos pais do que a própria vida. Qual é a dica que você dá, então, para esse pai, para essa mãe que tem um filho assim? Confie no seu filho, claro que sempre monitorando, sempre mostrando para ele os limites. Porque quando você confia no teu filho, não é que você libere ele para fazer o que bem entender, mas você perceber mais, você conhecer esse ser que está com você analisar o tipo de amizade que ele está se envolvendo. Quando ele chegar em casa, se chegar com algo que você desconhece, perguntar o porquê daquele um objeto de valor, por exemplo. Onde ele conseguiu? Como ele conseguiu se ele não trabalha, se ele não tem recursos para conseguir? Quem deu? Quem são essas pessoas que estão com ele? É importante, gente, esse monitoramento. Não é porque o meu filho é independente, ele vai fazer o que bem entender, não. Existem limites, existe o limite para não liberar demais e não proteger demais. E aí, então fica a dica para você que é pai, que é mãe, participar da vida do filho, né, Dilza? 100%, 100%. Eu queria demais agradecer a sua presença aqui no Estilo de Vida. Sua entrevista foi muito esclarecedora para a gente aqui no nosso programa. Obrigada. Tenho certeza para o pessoal de casa também que está nos acompanhando, viu? Obrigada. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Venha mais vezes ao Estilo de Vida. Com certeza. E o Estilo de Vida faz um breve intervalo comercial. Já já a gente está de volta com muito mais saúde e bem-estar para você nessa manhã de terça-feira. Até já.